Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queridos hermanos, um saludo outra vez, que Deus los bendiga a todos. Também de maneira muito especial damos um saludo a nossos hermanos que nos acompanham por las redes sociais, por internet, por la televisão, também por um DVD. Que Deus bendiga a todos. Queremos dar um saludo muito especial a los hermanos de Houston, allá em Texas, também a nossos hermanos de Argentina, de Chile, que estão sempre em contato com nós outros. Queremos, dizer a todos os estudantes também que estão estudando por el curso online Instituto de Salud Total, que é uma grande alegria, hermanos, de poder estar colocando este temário de puestos de avançada, aunque em la universidade damos detalhes mais precisos, pero aqui já estamos enriquecendo bastante com a luz de la palavra de Deus, assim que não podemos e não devemos seguir a homens. Al segmento anterior, hermanos, hablamos de que os 3 primeiros pontos colocaram a irmã White como profetisa de Deus em problemas com a igreja, ou melhor, com o liderazgo da igreja, porque ao independizar a escola de Madison e começar a pedir dinheiro privado de los hermanos e de outras pessoas afuera da igreja para a escola, isto foi a gota d'água. Assim que estamos em este momento, meus irmãos, em um momento muito delicado ao abrir os puestos de avançada. E por isso temos que pedir muita sabedoria do Senhor, como lhe ha dado a José em Egipto, para abastecer os celeiros, não? Para a hora final, para que tenhamos o que se requiere para a obra de Deus. Com reverência, meus irmãos, quero abrir a palavra, pero antes queremos pedir la bendición del cielo sobre esse estudio que vamos ter. Oremos. Santo, 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 a Dios Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, toda a honra e toda a glória. Nos colocamos a tus pies, Senhor, para dizer que somos polvo, pero damos a nuestro Criador toda honra e glória, porque o Senhor administra o universo. E disse sua santa palavra que o Senhor não hará nada sem primeiro revelar seus secretos a seus siervos, os profetas. Bendice-nos agora ao abrir tu palavra. Ilumina nossa mente. Tu has criado nossa mente. Guia nossos passos. Guia nossas emoções. Guia nossas intenções. Dá-nos pureza, Senhor. Dá-nos sabedoria. Dá-nos humildade para ser tu obra como la obra que o obreiro maestro ensinou a seus discípulos. Guarda-nos del mal e agora bendice a mis hermanos que estão conectados com nós outros e os que aqui estamos, te lo pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, mis hermanos, já vão 2 temas que estamos falando da agricultura e la indústria. Assim que temos que dar um pouco de prisa porque já queremos terminar este temário, pero aún nos hace falta alguns detalhes. Bueno, hermanos, em Palestina, miramos que o Senhor levou Israel, o pueblo judío, os hebreus, a ter uma experiência de agricultura, ter uma experiência como que puestos de avançada. Eles, de esta maneira, tinham, mis hermanos, su provisión para mantener su familia,
mantener el extranjero y más que todo para mantener el templo y la religión. Por tanto, era muy importante que los judíos siguiesen la luz de todos los preceptos, mandamentos, estatutos que Deus havia dado. Aí estava o ano do jubileu, aí estavam as fiestas, primícias, todo isso estava metido aí, e todo era regido por el clima ou por las estações del año, e aí inclusive estava a agricultura. Portanto, hermanos, quando miramos, há vários textos que falam de la tierra de Israel, e eu vou arrancar aqui com o livro de Éxodo, capítulo 3, e o versículo 8 diz assim a palavra do Senhor. Éxodo, capítulo 3, versículo 8. E he descendido para librarlos de la mano de los egipcios e sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leite y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. Y dice así el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora miren, hermanos, miren el contraste. Ellos estaban siendo oprimidos por paganos, oprimidos por mundanos. E o Senhor menciona que o Senhor agora los vai levar a uma tierra que mana leite e miel, quer dizer que teriam liberdade, que tinham abundância, que iam ter prosperidade. E isso é o que deve passar com o remanente a la última hora. Por isso, hermanos, diz a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 16, que a tierra ajudou a la mujer. Deus ha preparado a tierra. Ele nos vai bendecir a través de la tierra. La mujer es la iglesia. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el dragón envió un río para tragar la mujer, la iglesia. Y dice el versículo 17 que Satanás, en esta hora final, mis hermanos, está planeando destruir la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, qué triste que la iglesia remanente en la ciudad está perdiendo la reverencia por la ley de Dios y también por el testimonio de Jesús. En las ciudades ahora las iglesias algunas ya no pueden leer el conflicto de los siglos, es prohibido. Es problema hablar de profecía porque asusta a la gente. Bueno, hay un montón de obstáculos ahora para predicarse la palabra desde los púlpitos. Por tanto, el Señor nos quiere llevar al campo y desde allá prepararnos para traer de regreso para que vengamos, hermanos, a hacer la obra que Él nos confió. Y esta tierra, hermanos, que Dios nos promete, no es tanto el lugar. Usted puede tener hasta un lugar un poco feo, rústico, pero es la bendición del Señor que va a enriquecer tu experiencia. Deuteronomio 8, del capítulo 8, versículos 7 al 9, dice así Moisés: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Versículo 8 dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Versículo 9 dice, hermanos, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cujas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Quiere decir, hermanos, que en la ciudad está la miseria, la escasez, la pobreza, la enfermedad. Pero si obedecemos al Señor, el Señor, hermanos, nos va a poner en la bendición. Y la bendición no es tanto la tierra, la bendición es su presencia. El libro de Moisés, Deuteronomio, al capítulo 11, lo menciona estas palabras, mis hermanos. Aquí está al versículo 10,
e 11 diz, porque a terra em que vais a entrar, Deuteronômio 11, 10, a terra a la qual entras para tomá-la, não é como a terra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembravas tu semilla, regavas com tu pie como huerto de hortaliza. Dice el versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Mira, lo que Moisés está diciendo, está comparando. Bueno, entendemos que la tierra es la tierra, ¿no? Y sea en Egipto o allá la Palestina, es la tierra, pero lo que está diciendo Moisés es comparando de que sale para algo mejor, porque Deus lo está prometendo. Portanto, meus irmãos, em esta experiência agora, devemos entender que Deus nos vai a bendecir, pero a bendição de Deus não está que aqui é a melhor terra, a melhor que a outra. Pode ser que haya uma terra melhor e outra pior, pero a verdadeira bendição é a presença do Senhor conosco. Quando Israel entrou, hermanos, quando tiveram a experiência em Números capítulo 20, versículo 4 e o versículo 5, diz a palavra do Senhor, ¿por que hiciste venir la congregação de Jehová a este desierto? Para que muramos aqui nosotros e nuestras bestias. Mira, hermanos, la ingratitud. Eles não entenderam. Pensaram que iba a haver assim uma terra muito bonita, flui leite e miel, abundância de frutales, e havia um deserto. E disse, ¿por que nos hiciste venir? Não miraram que a verdadeira bendição não era a terra, pois a terra hasta pior era um deserto, pero a bendição onde estava entonces era estar com Deus. Era estar com Deus. Estar com Deus é a melhor terra. Há um canto que diz, o melhor lugar do mundo, onde vou estar, é a los pies del Salvador. Aí não importa. Hermanos, isso é o que está dizendo a Bíblia. Que bonito, não? E se entendemos isto como Habacuc, e os últimos versículos de Habacuc, capítulo 3, não me acordo o versículo agora, pero dice assim a oração de Habacuc, se me ajuda, Josué, ao último capítulo do livro de Habacuc, e aí me põe esses versículos, diz assim, Habacuc capítulo 3, mira a oração de Habacuc, hermanos, que é tremendo dentro de lo que estamos estudando. Dice oração, não, a los últimos versículos, a los últimos, sí. Aunque me falte todo, la manada, la higuera, aunque não produzca fruto, dice, aunque la higuera não floresca, nem las vides haja frutos, aunque falte el produto del olivo, e los labradores não deem mantenimiento, e las ovejas sejam quitadas de la majada, e não haya vacas en los corrales. Versículo 18 dice assim, hermanos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quer dizer que nuestra alegria não tem que ser porque, mira o tamanho da fruta desta terra. E que tal se não sale tão gorda, tão dulce? Pero importante, hermanos, é a bendição do Senhor, que estamos a serviço de Ele e obedecendo sua santa palavra, porque Ele nos mandou ir ao campo. Então, meus hermanos, o Senhor quer que tenhamos uma experiência positiva com o Senhor. E isto, meus hermanos, é uma coisa que muitos caem em tentação e começam a reclamar e vão ao campo e dizem, aqui há mosquito, há serpiente, aranha. Jeremias capítulo 2, versículo 6, e aí disse o profeta assim, e não dijeram, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por este desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Mira, mis hermanos, Dios tiene poder para conducirnos. Dios sabe que un desierto es una tierra. Jeremías 2:2, la Biblia lo está diciendo. Dios sabe que el desierto es una tierra difícil. Ande, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra
no sembrada o en tierra donde no se siembra. Pero de esta tierra donde no se siembra, Dios arrancó comida y arrancó agua para que ellos pudieran vivir. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso que ahora lo que usted y yo debemos hacer es obedecer al Señor. Él nos puede sustentar hasta cayendo maná del cielo, nos puede derramar a nuestra cabeza. Si yo pudiera seguir leyendo, hermanos, un montón de citas y textos de la Biblia, del Espíritu y profecía, pero entonces en esta hora, hermanos, debemos darnos prisa para ir hacer producir la tierra con la bendición del Señor. En PowerPoint yo coloqué, hermanos, de que tenemos que tener una agricultura orgánica sostenible. Por eso estamos colocando en las clases el programa práctico, un programa práctico, porque debemos hacer injertos, debemos aprender a desarrollar abonos, debemos criar las lombrices, lombricultura, hacer las podas y un montón de otras cosas. Ahí usted puede mirar en la foto, tenemos, hermanos, cómo mantener el lugar limpio, sin pesticida, sin agrotóxicos, apenas con la mano de obra y algunos aparatos que vamos en la clase colocar a los estudiantes. Aquí tenemos los invernaderos, porque, hermanos, ahora el clima está cambiando. Es muy complicado, hermanos, ahora la humedad relativa del aire está cambiando demasiado, hay lugares muy calientes donde está queimando toda la plantación. Entonces el pie de calabaza, el pie de tomate, nada resiste a las temperaturas altas, por tanto tenemos que tener los invernaderos con humedad relativa para que los productos puedan producir sus frutos, ¿no? Bueno, hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Hermanos, estamos maravillados de ver, hermanos, como el Señor tiene un plan para nosotros a la recta final. Yo voy a leer un poquito, hermanos, este libro. Casi no he leído este libro, casi siempre coloco los textos ahí en PowerPoint, pero ahora voy a este libro, Consejos sobre la Salud. Consejos sobre la Salud. Hay un capítulo, dice, la obra de los alimentos saludables. Hay un capítulo que dice, eduquemos a la gente. Eduquemos a la gente. Vamos a ver si colocamos esto y vamos al segundo párrafo. Ahí está. Desde el comienzo de la reforma pro salud, hemos encontrado que era necesario educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. Não devemos descuidarla por temor a que reduzca as ventas de los produtos sanos preparados em nuestras fábricas. Mira, mis hermanos, preparados ¿dónde? En nuestras fábricas. Aí está falando de las indústrias. Dichas ventas não são o assunto mais importante. Nuestra obra consiste em mostrar a las personas como pueden obtener y preparar los alimentos más sanos, cómo pueden cooperar con Dios para restaurar su imagen moral en sí mismas. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de esta obra? Es levantar los seres humanos a que puedan reflejar el carácter divino. Así dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, cuando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, el Señor quiere reflejar en nosotros su carácter, y Él que empezó esta obra en nosotros, dice el apóstol Pablo, la va a concluir. Por tanto, hermanos, la industria, la agricultura, el producto, no es lo más importante, como dijo la hermana Huay, pero tiene que hacer. Porque al seguimiento anterior, yo me acuerdo que coloqué una cita, que Dios demanda que esta obra de abrir indústrias, agricultura orgánica, debemos hacerlo en cuántas partes de la tierra? En todas las partes de la tierra, en todas las grandes ciudades. Ya he leído un montón de textos. Entonces ahora estamos diciendo así cuando escuchamos de un terremoto, de un volcán, de una inundación. ¡Ay, Jesús ya viene! Sí, Jesús ya viene,
pero já hicimos a obra que Ele nos confiou. Já abrimos sanatórios em todas as cidades, já temos as indústrias alimentícias como Deus mandou, já temos as casas editoras ou publicadoras como Deus mandou, já temos, mis hermanos, as escolas de los profetas como Deus mandou. Ai, Jesus já vem, pero vem a buscar quem? Porque Deus não está aún, hermanos, com um pueblo preparado para su reino. Agora, déjame ler um pouquinho este livro. Aqui diz, hermanos, que devemos fazer ¿qué? Educar. ¿Para quê? Para restaurar em el ser humano la imagen divina. Portanto, hermanos, este capítulo dice así: la obra de los alimentos saludables, sesión 10, la preparación de alimentos sanos. Mira, hermanos, eso no es para los pentecostales, ni es para los evangélicos. Esto era para el pueblo adventista. Pero le pregunto, ¿en cuál parte del mundo estamos haciendo esto? Vamos a leer lo que es que nos dio el Señor. Dice así: durante la noche pasada, página 470, no había hablado la página. Durante la noche pasada me fueron reveladas muchas cosas. ¿Quién reveló? El Espíritu Santo. Dios está planeando esta obra. Dice: la fabricación y venta de produtos alimentícios sanos deve ser objeto de consideração cuidadosa e muita oração. Aí diz, hermanos, que devemos fabricar, aí está escrito, la fabricação e venta. Pero como vamos vender os produtos? Bueno, temos que vender de maneira inteligente, de maneira justa, de maneira correta. Hermanos, agora o mundo está aberto para esta obra. A gente está buscando coisas orgânicas, puras, não? Vamos seguir leyendo. Há em muitos lugares pessoas a quienes o Senhor comunicará certamente conhecimentos acerca de como preparar alimentos sanos e apetitosos, se vê que estão dispostas a usar rectamente este conhecimento. Aqui há um problema, porque quando Deus nos dá sabedoria a respeito de um produto, sabe o que hacemos? Nos tornamos egoístas. Agora eu tenho este conhecimento, agora não comparto com nadie e vou vender super caro. E por isso, hermanos, com esse espírito egoísta, não podemos entrar nos puestos de avançada. Que diz aí? Há em muitos lugares pessoas a quienes o Senhor comunicará certamente conhecimentos acerca de como preparar alimentos sanos e apetitosos. Pero Deus não vai revelar esta luz a orgulhosos nem a egoístas que não querem compartilhar os secretos que Deus lhes revela. E se os animais estão enfermando cada vez mais, e não transcorrerá muito tempo antes que os alimentos de origem animal sejam descartados por muitos, además de los adventistas del sétimo dia. Se han de preparar alimentos sanos, capazes de sostener a vida. ¿Se acuerdan de José? Gênesis capítulo 41 que lemos. Vou ler outra vez. Se han de preparar alimentos sanos, capazes de sostener a vida, a fim de que a gente não necessite comer carne. Agora escucha o que vem a la sequência, hermanos. Debiéramos subrayar esto, nunca mais olvidar. El Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jehová de los ejércitos, Elohim, el Shaddai, el Cana. El Señor, oh mis hermanos, nuestro Criador enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y no comuniquen enfermedad. Entonces, mis hermanos, em vários puestos de avançada, eu estou esperando que o Senhor cumpla sua palavra. Ele nos vai ensinar. E agora, hermanos, não tenho muito tempo para contar experiências, pero eu estou tratando de abrir o puesto de avançada em Brasil e então encontrei uma pessoa que é um brasileiro que casou com uma hispana. Minha irmã é del Vecchio. E ele casou com a irmã Maria Rosa, ela é de Espanha. E ela não habla muito bem português, pero se entende, está em Brasil, pero habla espanhol.
Então, entrei em contato com eles e ele, hermanos, é especialista em fazer própolis e ele nos está apoiando para ser a indústria del própolis. E ele conhece todo, hermanos, a respeito de las regras, protocolos para conseguir mover a indústria de própolis para levantar o dinheiro para poder abrir a escola de los profetas. Agora, que tal se o hermano me disse assim: não, pastor, pois eu gastei minha vida aprendendo, estudando apicultura e agora que conozco todo, vou dar todo assim para vocês? Não, ele não pensa assim. Ele me disse assim: pastor, todo lo que tenho é para servir a la obra de mi Deus. Este é o pensamento. Por isso, hermanos, agora, escutem isto, a la reta final, nós não temos nada, pero a la vez temos todo. Não temos nada, ¿por quê? Pois nada é de nós outros, estamos apenas como siervos do Senhor, trabalhando na seara, pero a la vez temos todo, hermanos, porque estamos em el campo há abundância. Estudamos, hermanos, que enquanto o Egipto estava muriendo de hambre e o mundo todo, José tinha abundância de cereais para matar o hambre de la gente. Seguimos a leitura aqui, diz assim: el Senhor enseñará a muitos em todas partes do mundo a combinar as frutas, os cereais, as verduras em alimentos que sustengan a vida e não comuniquem enfermidade. Pessoas que nunca han visto as receitas para preparar alimentos sanos, que já estão em venta, trabalharão com inteligência, experimentarão com os produtos alimentícios da terra e receberão informação acerca do uso de esses produtos. El Senhor les mostrará lo que devemos fazer. Eu não tenho nenhum medo, hermanos, nenhum medo de meter-me nisto. E que sei eu de puesto de avançada e de indústria e todo isso? Nada, não sei nada. Eu não sou, hermanos, um banqueiro, não sou um tesoureiro, eu não sei nada de indústria, nada de negócio ou business internacional, eu não sei nada disso, mas Deus sabe. E Ele nos está guiando, e Ele nos está guiando passo a passo, hermanos, para que podamos fazer esta obra. Que tremendo! Igual Noé tampouco não sabia nada de engenharia naval, de barcos, de como flotar uma nave, ele não sabia nada, mas Deus o levou passo a passo a produzir o instrumento de salvação para aquela hora. Vamos à outra página, 471, diz assim: é prudente que preparemos alimentos sencillos, baratos e sanos. La outra página do mesmo livro. É prudente que preparemos alimentos sencillos, baratos e sanos. Hermanos, acabamos de plantar 100 pies de plátanos allá em Sudamérica. ¿Por quê? De aí arrancamos a muda e hacemos mais mudas e mais mudas e mais mudas. Al último podemos estar, hermanos, com uma grande produção de diversos tipos de plátanos. Sigo leyendo. Muitos de nossos hermanos são pobres e os alimentos sanos devem proveer-se a preços que los hagan acessíveis. Não devemos elevar o preço, há que poner a um preço acessível. El Senhor quiere que os pobres de qualquer país possam obter alimentos sanos e baratos. Em muitos lugares se han de estabelecer, ¿qué? Indústrias para fabricarlos. Lo que é uma bendição para a obra em um lugar, lo será em outro, onde é muito mais difícil obter dinheiro. Mirar, hermanos, então, temos que estabelecer ¿qué? Indústrias para ajudar. E se Deus está obrando por su pueblo, Deus está obrando em favor de su pueblo, não deseja que esteja sem recursos, lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos com as matérias-primas que Ele proveyó, que são principalmente as frutas, os cereais, as oleaginosas, aunque também se usarão diversos tubérculos. Um tubérculo, hermanos, é uma raiz, a juca, como camote, el camote, esses são tubérculos. Então, meus hermanos, as ganancias obtenidas com esses alimentos devem provenir
mayormente del mundo, más bien que de los hijos de Dios, quienes tienen que sostener su obra, entrar en nuevos campos y establecer iglesias. Sobre ellos descansa el peso de muchas empresas misioneras. Hermanos, qué tremendo, ¿no? No deben imponerse cargas innecesarias para su pueblo. Dios es un pronto auxilio en todo momento de necesidad. Entonces, mis hermanos, dice, las ganancias obtenidas de esos productos que vamos a estar vendiendo tienen un propósito. Es para abrir obra. Por eso mencionaba que un puesto de avanzada tiene que ayudar el otro con semillas, con dinero, con recursos, con hermanos ya que se están bien preparados aquí, como llevar adelante una imprenta, como establecer una imprenta, como producir el conflicto, ir a otro puesto de avanzada para que podamos tener todos los puestos de avanzada bien preparados y como José, mis hermanos, podemos abastecer lo mayor número de personas porque la crisis está muy cerca, hermanos, de nosotros, no tenemos siquiera la idea. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor quiere ahora es que nosotros no nos quedemos como Lot dentro de la ciudad. Él quiere que vayamos afuera y que podamos abrir los puestos de avanzada. Y ahí, mis hermanos, tenemos entonces una gran cantidad de trabajo, A ver si tengo alguna otra cita aquí, porque tengo este libro, hermanos, 491 la página. Tengo aquí varias citas que fui marcando a lo largo de los años, estudiando ese tema, Consejos sobre la Salud. Ese libro es poderoso, mejor que pudiéramos leerlo todo de una vez. Hermanos, dice así, alimentos sanos en todos los países, 491, el capítulo, la obra de los alimentos saludables. Miren, hermanos, esto es la literatura, la luz que Dios nos ha dado. Dice, Dios es el autor de toda sabiduría y de toda inteligencia y todo talento. Él ha de magnificar su nombre al conceder a muchas mentes, pero no egoístas, sabiduría en la preparación de productos alimentarios. Y cuando lo haga, la fabricación de esos productos no ha de considerarse como un atropello de los derechos de quienes ya elaboran esta clase de alimentos, aunque en algunos aspectos los productos preparados por las diferentes personas sean similares. Dios tomará a hombres comunes y los dotará de habilidades y conocimientos en la utilización del fruto de la tierra. Él trata a sus obreros imparcialmente, no olvida a ninguno. Él impresionará a hombres de negocio, guardadores del sábado, para que establezcan industrias que proveen empleo para su pueblo. ¿A dónde vamos a ayudar a los pobres? En los puestos de avanzada. Él le enseñará a sus siervos a elaborar productos alimentarios sanos, más baratos y que puedan ser comprados por los pobres. Wow, yo pudiera seguir leyendo, hermanos, leyendo. Hay mucha luz aquí, hay mucha luz. Y ahora, mis hermanos, estamos en esta recta final y no tenemos nada de esto. No sabemos nada de esto. Y me incluyo como número uno. Y apenas estoy aquí, hermanos, de gatitas, ¿no? Aprendiendo todo esto. Entonces, mis hermanos, a la página 492 dice así, se deben diseñar muchos medios y proveer diversas empresas. Se deben desenhar muitos meios, não devemos ser apenas limitados. Se devem desenhar muitos meios e prover diversas empresas, especialmente nos estados do sul de los Estados Unidos, para que os pobres e necessitados possam sostener-se mediante o trabalho relacionado com as indústrias de produtos alimentarios, bajo la dirección de maestros que trabajen por la salvación de sus almas, aprenderán a cultivar la clase de productos que mejor crezcan en sus localidades y prepararlos para las industrias, para la industria alimentaria. Qué tremendo, hermanos, eso aquí tiene mucha luz aquí, porque en aquel tiempo, cuando la hermana White escribía esas páginas, el sur
de Estados Unidos era onde estavam os morenos, os de piel oscura, os pobres, os latinos, e allá estava a pobreza, e ela dizia, esta é a solução que Deus ha dado para a sua igreja. E até o dia de hoje, nem sabemos nada disso. Que triste, não? Bueno, pero aí vamos passo a passo. A outra página 493 diz que agora se estabelezcan escolas e sanatórios em muitas partes de los estados del sur. Aí está, porque esta gente pobre tinha que aprender, escolas e sanatórios. Que a apertura de tienda de alimentos e restaurantes vegetarianos em muitas de las cidades del sur constitui o começo de verdadeiros centros de avançada, centros de influência. Instalem-se também centros donde se preparem alimentos sencillos, saludáveis e baratos. Pero não se permitirá dentro de la obra a entrada de nenhuma costumbre mundana nem egoísta. Esto vou falar mais ao futuro, porque Deus lo proíbe. Temos que ter normas que em el temor de Deus e por amor a sus semejantes, hombres sem egoísmo se encarguem de este trabalho. Bueno, que está quedando claro, hermanos. Está quedando claro. Mais abaixo diz assim, Deus espera que su pueblo le rinda un servicio aceptable en la preparación de alimentos sanos, no solamente para sus propias familias, la cual constituye su responsabilidad inmediata, sino para ayudar a los pobres por doquier. Está bem casi al final deste capítulo, aí deste texto, página 493. Então, mis hermanos, Deus espera, disse aqui, Deus espera que su pueblo le rinda un servicio aceptable en la preparación de alimentos sanos. ¡Wow! ¡Qué tanta luz! ¡Qué tanta luz! Y no solamente para sus propias familias. Eso es lo que hacen muchos. Van al campo, tienen dinero, y allá comen orgánico, y maíz, y sandía, y tienen mucha mango, y tienen mucha frutal, pero es para su familia. Ese es egoísmo. A mí no me importa a los otros, yo quiero salvar mi pellejo. Viene la crisis, viene la tribulación y yo ya tengo mi lugarcito preparado. ¿Es esto cierto? ¿Lo que va a agradar al Señor? No, mis hermanos, ahí dice claramente que no es esto. Dios quiere, mis hermanos, que preparemos no solamente para nuestra propia familia, como José en Egipto, pero también para la gente que va a sufrir la consecuencia de la hambruna. Dice así, hermanos, claramente que é para ajudar a los pobres por doquier. Devem demonstrar uma liberalidade semejante a la de Cristo, compreendiendo que al hacerlo representan a Dios y todo lo que poseen les ha sido dado por Él. Bueno, aí está, mais abaixo dice, con relación al negocio de los alimentos saludables, en el campo del sur se podrían establecer varias industrias que ajudariam a la causa. Várias indústrias, não uma, não duas, várias indústrias. Queridos hermanos, entonces, creio que já estudamos bastante aqui este librito. Aún tenho mais, tenho um montão de páginas deste livro, pero você já teve uma ideia de lo que estou falando, porque não estou falando palavras minhas. Eu estou leyendo lo que viene la revelación de lo que Dios espera de su iglesia, de su pueblo y del remanente más que todo. Entonces, mis hermanos, cuando vayamos al campo, no podemos ir así apenas pensando, voy a construir un barraco para mí y mi familia, voy a plantar ahí 2 pies de limón para que tenga limón para mi familia. No, usted tiene que plantar 50 pies de limones para atender el restaurante, para atender la escuela, para atender la clínica, para atender el orfanato, para atender a todas las otras ramas de la verdad presente para esta hora. Tenemos que pensar en grande, porque Dios es un Dios grande, y Él le mostró a Israel, te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel, y cuando entraron allá era pura arena, y ahora, ¿qué vamos a plantar aquí? ¿De dónde va a venir la comida? 1,5 millones de personas, ¿y quién nos va a sustentar? Pero Dios, hermanos, era la bendición que ellos tenían. Entonces, hermanos, aquí tengo algunas fotos de la rotación de cultivos, control de plagas, todo eso debemos aprender.
Ou você crê que Deus vai mandar um ángel matar todos os gusanitos, os insetos? Não, hermanos, esse é trabalho. E o centro de avançada, o centro de influência, hermanos, é lugar de trabalho. Temos, hermanos, que trabalhar. A nação de Israel entrou, hermanos, a la tierra e tinham que trabalhar, e eles tinham que esperar a bendição do Senhor, pero eles tinham que fazer a obra individual. Portanto, também nós outros, hermanos, devemos pedir a bendição do Senhor, pero devemos trabalhar. Vamos então ver a diversificação e rotação de cultivos, porque esta palavra é muito importante. Há gente que planta puro soja. Allá em meu país, se você maneja 2, 3 horas quase mirando em Mato Grosso, pura soja. Não, isso é malo, porque isto altera, hermanos, a diversidade da terra, de los insetos, e agora tanto o clima como a fauna, a flora, todo está desequilibrado. Portanto, temos que fazer uma diversificação. Na foto você mirou que temos vários tipos de produtos, não? Aí podemos colocar a espinaca, o repolho, o coliflor, o lápio. Bueno, dentro do invernadeiro, aí podemos colocar os mais delicados, não? Como o tomate. Há várias plantas que são muito delicadas. Mas a parte, meus irmãos, de organizar bem todo isto, temos que aprender a irrigação, para que tenhamos produtos bem bonitos, sanos, não? E a la vez que tenhamos bastante produtos, podemos pensar nas indústrias, de como mover esta indústria. Eu não sei se em algum momento você já me escutou falando, eu cresci ao campo, hermanos, e a la vez tuve o privilégio de estudar em uma escola adventista 40 anos atrás, que tinha mais ou menos o molde de Madison. Portanto, eu tenho privilégios que vocês não têm, talvez. Especialmente, hermanos, os que apenas se convertiram ao adventismo, não sabem nada de isto de que é colportaje. E eu sei, 6 anos trabalhei colportando. E, hermanos, eu cresci ao campo, então eu estava com os animais, eu não tenho medo de hormiga, de serpiente, de aranha. E allá em Amazonas, quando eu cheguei allá, havia muita tarântula. Tarântula é uma aranha negra, pero maior que quase a mão de uno, e vai assim despacio, a gente quase se muere de medo. Pero eu cresci, hermanos, com as serpientes, as aranhas, e eu tive muitas experiências, de maneira que uno perde o medo durante a vida de coisas sencillas da natureza. Portanto, a natureza para mim é minha casa, pero a maioria la vê como um terror, e o mosquito, e tanta incomodidade, o medo da noite, do ruído da floresta, do matorral. Aí o hermano colocou uma tarântula para que miremos, pero allá aquela não é color café, é negra, completamente negra, e assusta, não? Especialmente a las damas que vêm da cidade. Pero imagina, hermano, Sara, a esposa de Abraão, quando saiu de Ur de los Caldeus, de Mesopotâmia, allá de Babilônia, e vino a esta tierra, hermanos, que também era uma tierra inóspida, uma tierra rústica, não? Assim temos que passar agora. Pero, hermanos, hablando de la tierra, temos que agora aprender a fazer a indústria de alimentos. Então, o que estava mencionando é que eu estava estudando, hermanos, que os japoneses estão estudando como sacar uma indústria de las habas. Então, quando eu era estudante em São Paulo, no IAE, UNASP agora, não? Eles usavam muito a soja, assim, carne de soja, leite de soja, queso de soja, bueno, um montão de produtos de soja. Pero agora a soja em todo lugar está geneticamente cambiada. E há outro problema, que a soja tem fitoestrógeno, o que cambia ou altera as hormonas femininas, o estrógeno, e a la vez também tem excesso de proteína na soja. Pero os japoneses estão tratando de fazer o mesmo que faziam com a soja, fazer de las habas. Então temos que agarrar a ideia, porque as habas são altamente alcalinas, como o garbanzo. Portanto, hermanos, manos a la obra. Vamos buscar sabedoria, como Deus nos ha prometido, acabo de ler, e meter-nos ao campo. Bueno, para ter êxito, hermanos, alguns têm ideia de que, porque a vezes uno também habla de aqui, não? Que aqui é agarrar o pico, a pala e a hacha e ir ao campo. Pero hoje já estamos em um tempo, hermanos, de tecnologia, de modernidades. E se temos condições, podemos unir-nos
E isso vamos estar falando, quantas pessoas devem ir a um puesto de avançada. Você não deve ir solo, você deve de estar unido com 2, 3 famílias, 10 pessoas, 20, máximo umas 30, não em grandes, não devemos fazer grandes colônias de adventistas, mas umas 30 pessoas seria um máximo, ou conforme o Espírito Santo te guie, pero aí devemos unir-nos e comprar um trator, comprar, mis hermanos, ferramentas que facilitem o trabalho, porque a la vez que você agarra uma pala e um pico e vai fazer isso todo manual, você não vai lograr nunca poner nenhuma indústria. Então temos que ter, em el curso, estamos colocando essas fotos que você está mirando, aí estou sacando do curso que dou de naturopatia, e aí lhe ensino, por dizer, com um trator deste, você em meio dia de trabalho, logra ser o que talvez 3, 5 homens hariam todo na semana, ou quem sabe hasta um mês de trabalho. Portanto, a veces, hermanos, la tierra es dura, tiene piedra, la tierra está limitada y con máquinas de esta manera, usted puede acelerar rápido la producción y es por eso es importante conocer varios tipos de materiales, ¿no? Por eso dice la hermana White de la preparación. Ningún ramo de trabajo manual es de mayor valor que la agricultura. Trabajo manual, pero ya no debemos estar con una hacha cortando una madera si tenemos una motosserra o algún aparato mucho más rápido, lo que produce mayor resultado en poco tiempo. Se debiera hacer mayor esfuerzo para criar y alentar el interés en las tareas agrícolas. Chame al maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios, que el hombre labrase la tierra, que el primer hombre gobernante de todo el mundo le fue dado un jardín para que lo cultivara y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Bueno, aí miramos, hermanos, entonces, que agora devemos aprender métodos. Adão e Eva estavam em Edém e Deus, diz a Bíblia em Gênesis, lo colocou para cultivar e guardar o huerto del Edém. Pero isto não eram apenas atividades manuais, eram também atividades espirituais. Então, mis hermanos, temos que valorar as duas. Temos que dedicar tempo à agricultura, tempo à família, tempo à religião. E a la vez que lo hacemos, o Senhor nos vai a guiar. Então, mis hermanos, era necessário que o povo de Israel, assim como Adão e Eva, deveriam ensinar este ofício a seus descendentes. Mira esta cita que tenho em PowerPoint. Diz assim, hermanos, o livro Condução del Niño 335, las escuelas deveriam dar instrucción en oficios útiles. Y dice la cita, la educación manual, práctica, ¿no? Merece más atención de la que se ha prestado. Se deberían establecer escuelas que, además de la cultura mental y moral superior, provean las mejores facilidades posibles para el desarrollo físico y la educación industrial. E para isto que temos que ensinar? Se deveria ensinar agricultura, indústrias, tanto ofícios úteis como seja possível, economia doméstica, conhecimentos culinários, costura, confecção de roupa higiênica, tratamentos a enfermos e outras coisas parecidas. Se deveriam prover jardines, talleres e salas de tratamentos, e a direção do trabalho em todos os ramos deveria estar a cargo de pessoas entendidas. Queridos hermanos, eu já contei aqui esta experiência, estou tão maravilhado, porque há um ano atrás, eu tinha toda esta ideia, tinha todo este material, PowerPoint, sermões, mas eu não tinha nem o lugar e muito menos as pessoas. Não tinha nem o lugar e nem as pessoas. Eu andava como uma cucaracha atontada. Estava indo para Nova York uma hora, depois estava indo para Chicago, depois para Texas, depois para a Flórida. E ao último, quando mirei todo esse de pandemia, pensei, melhor me vou a meu país. E aí, hermanos, começamos a trabalhar com o plano, pedindo sabedoria a Deus e pedindo que Deus nos guiara. Agora, hermanos, estamos a uma velocidade tão rápida que eu estou hasta mareado, porque Deus nos ha dado as tierras
porque já temos 2 lugares, um onde vai ser a escola e a agricultura, e o outro onde vai ser a clínica. Já expliquei que está a 45 minutos de São Paulo. Pero agora nos está saliendo uma terceira tierra muito barata para poner as cajas de las abejas, está cerca, cajas de las abejas. E isto vai salir bem barato, hermanos, como $40,000. Bem barato porque somos muitos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es como que Dios está abriendo las puertas a una velocidad tremenda. Por eso, hermanos, ahora me toca aprovechar cada momento para no perder la oportunidad de poner todo en orden. Y por eso, hermanos, el Señor está diciendo a la iglesia, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde pueden estabelecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos pueden estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de la ciudad. Es mi mensaje. Isso está em Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Portanto, meus hermanos, estamos terminando esse temário de las indústrias. Aunque eu tenho muito que falar de esto, porque há demasiado material, hermanos, que deveria estudar em esse tempo. Déjame estudar, tenho 3 minutos, déjame ler uma outra cita, diz assim, hermanos, fundação de diversas indústrias para as famílias. Dice, los creyentes, vida en el campo, está a la página 50. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Mira, hermanos, salvar a sus niños, sus hijos, sus jóvenes de la ruina moral de las ciudades. Y dice, será necesario, must be, fundar indústrias para que proporcionem trabalho a essas famílias. Os dirigentes do colégio de tal lugar e de tal lugar deveriam estudar as possibilidades de que estas instituições instalem dichas indústrias a fim de que os membros de nosso pueblo que desejam abandonar as cidades possam adquirir hogares modestos sem grandes desembolsos e que também possam encontrar trabalho. Aí está, meus hermanos, então, esta é a luz que o Senhor ha dado para su pueblo. Nosotros tenemos que fundar indústrias e agora, a la vez que vai crescendo e Deus vai prosperar e Deus nos vai mostrar como preparar essas comidas e isto vai crescendo, os colportores vão tocando porta, os obreiros médicos missioneiros vão tocando porta e vão abrindo novos clientes e agora o sanatório cresce, a escola cresce e também a indústria vai crescer, hermanos, e a la vez vamos estar apoiando a obra do Senhor em la reta final de esta maneira. Queridos hermanos, creio que já aprendemos bastante. Temos que orar ao Senhor, Ele nos vai dar sabedoria, Ele nos vai guiar, meus hermanos, porque Ele é o dueño de la tierra, o dueño del oro e de la plata. E diz, hermanos, fundação de diversas indústrias para a família. Este está em el consejo sobre la salud. E eu já leí essa cita, hermanos, diz que Ele impressionará al coração de la gente, a la mente de los hombres altruistas, para que podamos ter conhecimento, hermanos, de como preparar esses materiais. Dice, hermanos, esta outra cita, deve dar-se a los estudiantes uma educação prática em la agricultura. Esto será de valor inestimable para muitos em seus trabalhos futuros. El adiestramiento obtenido em derribar árboles e cultivar el suelo, assim como em los ramos literários, é a educação que nossos jovens devem procurar. A agricultura abrirá recursos para o sustento próprio. Outras atividades adotadas a diferentes estudantes também podem levar-se a cabo, pero o cultivo de la tierra impartirá uma bendição especial a los obreros. Devemos preparar de tal maneira a los jóvenes que se deleitem em el cultivo del suelo. Bueno, terminamos por aqui, hermanos. Creio que trabalhamos bastante em esta área, aún há muito mais, pero quero crer, hermanos, que já entendemos que devemos agora, cada qual de nós aprender. Pode ser, em meu país se diz marcenaria, trabalhar com madeira, fazer mesas, sillas, armários. Há muitos ofícios que podemos colocar em los puestos de avançada, pero a comida
é a mais importante, como estudamos em el livro de Gênesis, porque vem a hambruna sobre a terra. Queridos hermanos, oremos ao Senhor. Coloquemos nossa vida nas mãos de nosso Criador. Ele nos vai guiar passo a passo ao êxito e à vitória. Oremos. Padre Santo que estás no cielo, quem como tu, Senhor, que conhece o fim desde o princípio, por algo nos ha dado esta luz. Viene a hambruna, viene a crise, já está às portas. A igreja ha dormido, Senhor. A igreja não ha entendido a obra. Não hemos hecho, Senhor, lo que tu havia desenhado para nós. Perdona nossa rebelião, perdona nosso pecado, pero agora levanta tu pueblo, Senhor, tu obra, em esta hora, esta reta final, que podamos obedecer tu palavra. Padre Santo, ajuda-nos a cair sobre a roca, antes que a roca caiga sobre nós. Lava-nos em la sangre del Cordeiro, purifica-nos de toda mancha, de todo pecado, de toda contaminação. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Estamos traindo, meus irmãos, projeto para Sudamérica e Centroamérica. Assim que vamos estar colocando vários temas para que podamos estudar pouquinho mais sobre a importância de construir o arca de Noé para o tempo del fim. O Senhor, meus irmãos, nos ha dado muita luz sobre a obra de la misión para el remanente. Así que vamos a empezar estudiando un pequeño texto que es muy importante. Está en el libro de Mateo, capítulo 24. Dice el Salvador al capítulo 24 de Mateo y el versículo 15. Dice la poderosa palabra del Señor así, con estas palabras. Dice 24:15. Portanto, quando veáis em lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, el que lê entenda. O Senhor está falando da apostasia, do decreto dominical, e o versículo 16 menciona: então os que estén em Judeia huyan a los montes. O versículo 18 diz assim: e ele que está em el campo não vuelva atrás para tomar su capa. Meus queridos hermanos, o Senhor nos está invitando para que para a hora final nós devemos ir ao campo. Portanto, há arca de Noé para o remanente, porque diz Apocalipse 12:16 que a terra ajudou a la mujer